Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas e eu tô com o Alexandre Lepetier! Sou eu! Meu amigo, meu amado, excelente, você já conhece ele, né? De tantas lives que a gente já fez aqui sobre a cartomancia, sobre baralho cigano. Na verdade, baralho Lenormand, né, Alex? E hoje a gente vai falar sobre o preconceito, que é uma das prerrogativas também do urso, né? E eu separei aqui alguns preconceitos. Vamos falar um pouco, Alex, do preconceito social, como é que é isso? Para começar, preconceito, você já tá vendo que é um juízo feito sem nenhum conhecimento prévio. Então você está julgando, você está falando sobre algo, você está determinando algo sem conhecer aquilo, né? Aí já começa um problema grande. Como é que você pode falar, emitir uma opinião ou uma atitude sobre aquilo que você desconhece? É um conceito criado, né? Pré-estabelecido, né? Que referência você tem para criticar algo? Não tem pensamento crítico no preconceito. Você está reproduzindo um senso comum e você está colocando a tua experiência, sua visão pessoal por cima de algo e não tem nenhuma troca nisso, né? Aí você falou do preconceito social. Pô, você vai ter um porção de preconceito, né? Que tá ali. O preconceito social, no nosso país, principalmente, ele é muito forte por conta da diferença de classe. Você vê que a gente tem uma diferença enorme entre quem é rico e quem é pobre. A gente só tem isso. Classe média, eu não entendo que exista aqui. É uma grande ilusão, né? Até a carta que eu uso muito para falar sobre a questão do distanciamento é a montanha, quando ela coloca o bloqueio, ela determina uma fronteira, né? E diferenças irreconciliáveis. E eu dou sempre o exemplo aqui da Zona Sul, onde você tem o Morro Dois Irmãos, ali, as favelas, Vidigal, Rocinha e tal, que estão muito colados naqueles prédios de luxo que tem ali, riquíssimos, e são duas realidades que não se falam, que não se tocam. Que tem uma montanha no meio, né? Aí você vai ver que existe toda uma cultura, a montanha, para você ver, eles estão pertíssimos, a montanha está ali do lado, fisicamente representada por ela mesma, e também se coloca no distanciamento social que eles têm, por cada parte, cada agrupamento desses de pessoas, eles vão ter uma cultura própria, valores próprios e que não vão conseguir dialogar muito ali, né? Então o preconceito social afasta pra caramba. O próprio preconceito já gera uma montanha, né? Já, o urso ele é filho da montanha, e viabiliza um diálogo, né? O urso é filho da montanha, adorei isso. Né? Gente, eu vou contar até uma coisa. Você já teve algum amigo morador de rua? Já tive, assim, eu tô falando que eu já tive um amigo morador de rua, por quê? Porque foi um momento que eu procurei os moradores de rua para dialogar. Porque se eu não tivesse feito esse movimento de ir até eles, eu não teria nenhum amigo morador de rua. Até porque o morador de rua, ele é desumanizado. Você não enxerga nem ele como uma pessoa, enxerga como uma coisa que tá ali, tá fedendo, tá suja, eu não quero nem chegar perto. Eu já tive dois amigos, né? Uma moça, a Fabiana, porque eu encontrei a cachorra dela, mas devolvi. E o baiano, ele tá até sumido aqui. Né? Uma vez ele me pediu, você pode levar meu cachorro para tomar banho na sua casa? Isso é tão bonito. Que bonito isso, né? E a minha irmã, a Cláudia, ela conta uma história que ela estava no ponto do ônibus, voltando para casa, e chegou um mendigo, um morador de rua, né? E ela falou que ele cheirava tão mal, tadinho, devia estar meses sem banho. E aí ele falou assim, eu não quero nada, mas conversa comigo, eu tô ficando doido, ninguém conversa comigo. Aí ficaram conversando, vários ônibus dela passou e ela ficou conversando. No final ele fala assim, ela acontece chorando. Ele virou pra ela assim, eu vou cantar uma música pra você, depois você canta uma música pra mim. Nossa, olha a sensibilidade. Eu não lembro a música que ele cantou pra ela. Mas a música que ela cantou pra ele, meu amigo, meu herói, como dói saber que a ti também corrói a dor da solidão. Caramba, ele chorava, né? Olha a luz dela de perceber, né? Então, gente, tem muito morador de rua aí que vale a pena. Esse movimento é muito importante. Quando você encontra na rua, já vai ser algo mais específico, a pessoa em situação de rua, ela tem níveis de rua. Tem um nível que a pessoa em uma situação de rua tá, que ela já não tem mais como ressocializá-la. Ela não tem como ser inserida, porque ela perdeu todas as referências que tinha da sociedade. E até uma pessoa bacana que trabalha com isso aí, de Deluca, nossa amiga lá de São Paulo, ela trabalha numa ONG há mais de 20 anos, que acolhe moradores de rua, ela tá me explicando essas diferenças todas que tem, né? Então a gente precisa resgatar essas pessoas o máximo que puder e humanizá-las. Ou pelo menos tratar bem, né? Tratar bem, olhar e cumprimentar e mostrar assim, eu sei que você tá aí, eu não posso afetar a sua realidade, mas eu reconheço você como uma pessoa. Eu não te desintegro da sociedade. Eu tava pensando nisso na questão do desintegrar, né? Eu sempre cresci muito ligado à ficção e o raio desintegrador era aquele raio que batava e a coisa sumia, desaparecia, era volatizada.
E quando você desintegra, você tira a pessoa do todo. E nós não somos nada fora do todo. Nós, como parte, somos interdependentes do todo. O todo se reflete em nós e nós somos parte do todo. Se você é retirado desse todo, esse todo se modifica e você deixa de existir. Quando você exclui uma pessoa por conta da classe social, algo assim, principalmente na situação de rua, você está eliminando a identidade dela, a sensação de pertencimento, tirando todos os vínculos que ela tem que dão sentido para a vida dela. Então você mata ela primeiro, psicologicamente, e depois você vai chegar num extremo que é a morte física por depressão ou por assassinato ou por falta de cuidado, né? Dentro daquele morador de rua, né, daquela pessoa, tem uma alma, né, Alex? Tem, uma pessoa uma alma ali, igual a nós. Assim, tem gente, por que tá arrumando um trabalho? Primeiro que é difícil você trabalhar com morador de rua. Sim. E segundo que tem pessoas que escolhem morar na rua. É óbvio que cada um vai ter o seu motivo para estar ali, né? Tem gente que sofre tanto preconceito que prefere estar lá do que inserido no meio que vai hostilizá-lo. Sim. Né? Então aí você tem que respeitar essa decisão e tentar viabilizar a melhor forma de viver, ao invés de ficar criticando porque ele está aí deixando de estar ali. Você não conhece aquela realidade. Né? Eu acho que eu queria pular um pouquinho desse roteiro que você fez aqui, se você não se importa, e falar sobre preconceitos que existem dentro do meio oracular. Boa, vamos lá. Isso é algo muito importante, porque nós estamos no meio em que a gente está numa posição que quem é estudante, ou quem é oraculista, ou quem é terapeuta, está cheio de consciência expandida, está cheio de iluminação, de luz e mentores espirituais e estão bostejando preconceito a todo momento. Ficam fazendo distinção de pessoas por gênero, por sexualidade, por classe social e usam todo esse discurso espiritualista para justificar o preconceito deles. E acabam dizendo, você não encontrou o seu eu, na vida passada você foi tal coisa, ou até no senso comum você é tal signo é ruim. Ou o teu chakra está fechado. Aí vem uma série de elementos que eles vão utilizar, né, que estão construídos a partir dessa linguagem espiritual para poder segregar e afastar. Como um bom exemplo disso, eu vou dar um exemplo bem melhor. Eu conheci uma pessoa que está ligada a uma parte terapêutica muito bacana, uma técnica terapêutica legal, e que a gente conversando surgiu de macumba, de candomblé, ela falou assim, não, isso não é a minha praia, eu estou numa onda muito mais evoluída. Então, e muita gente da nossa área que acaba se colocando porque eu não sacrifico animais e porque eu tô a minha linha do Oriente, porque eu tô muito, mas não tô mais nessa, onde já passei dessa. Isso é verticalizar, ou seja, hierarquizar, dizer que aquelas pessoas estão abaixo da gente. Agora, se o candomblé, a umbanda, as religiões afro-brasileiras fossem tão primitivas, no sentido de atrasadas assim, sobreviveriam até os dias de hoje? É tudo uma questão de linguagem, de forma de ver o mundo. Porque essa pessoa que diz que essas religiões afro-brasileiras não são evoluídas porque matam animais, essa pessoa que come carne, ela está sim se alimentando de um animal que foi morto. E de repente com requintes de crueldade maiores do que um animal que é morto no ritual religioso, que ele é agradecido a sua participação e oferecido a um Deus. Bacana, né? Você pontua isso. Então, nós da nossa área, e agora na nossa área oracular, você quando está jogando carta para alguém, já aconteceu até comigo mesmo isso. Você entra uma pessoa que você identifica como mulher na sua frente, você joga e fala assim, vai aparecer um homem na sua vida. Isso é um preconceito. Essa pessoa disse para você se ela gosta de homem. Por que você identificou um homem ali só porque ela é mulher? Então você já está construindo essa pessoa antes de ela dizer para você quem ela é. Por isso que a gente tem que usar um discurso bem generalista até que a pessoa se autodeclare para você naturalmente quem ela é. Né? Ou então você joga e fala assim, você vai encontrar uma pessoa boa para você porque ela vai ser assim, assim. Começa a descrever uma pessoa e a outra olha e fala assim, não, eu quero uma pessoa mais agressiva porque eu gosto. Eu quero ser submissa numa relação porque é o meu lugar nela. E ela tem o direito. Eu estou fazendo juízo de valor em cima de uma vida que não é minha, né? Um cartomante pode ser preconceituoso? Nunca na vida. Apesar assim, de que preconceito é natural do ser humano. Sim. Nós seremos preconceituosos sempre, mas temos... os níveis, né? Exatamente. E o cartomante ele tem que ter consciência do potencial de preconceito e de pré-julgamento que ele tem. E tentar minimizar isso ao máximo, porque a gente está sempre com um discurso de estereótipo, né? Nós não somos juízes, tá, gente? Nós somos apenas cartomantes. E na nossa área tem outro perigo grande, que é o preconceito positivo, que eu estava falando com você anteriormente. O que é o preconceito positivo? Alex, você é gay. Sim, eu sou gay. Legal.
Ai, eu gosto dos gays porque os gays são as pessoas muito legais, muito sensíveis, super bacanas, super amigos das mulheres. Não, gente, não são. Gays, no caso, lésbicas, gays como eu, nós somos pessoas. E o que nos faz gays e lésbicas é gostar de pessoas do mesmo gênero. Agora nós temos personalidade, fomos atravessados por uma série de experiências, de vivências e nos construímos de maneiras muito particulares. Então, um gay pode ser grosso, seco, né? Como uma mulher hétero pode ser mais direta, mais fria, mais mental. Como um homem pode ser mais afetivo também. Então, para não ficar vendo pessoas a partir de estereótipos, porque ser preconceituoso não é só discriminar pelo ruim, também pode ser projetar uma qualidade estereotipada nessa pessoa positiva que não cabe nela. Não cabe. Né? É muito rico, né, Alex? Você sempre traz coisas assim, né? Então, vamos falar então um pouco. E outra coisa do oracular, e existe muito isso. A escola europeia é melhor que a brasileira. A brasileira é melhor que a europeia. Gente, vamos parar de preconceito, de vaidadezinha, de egozinho, né? O mais importante é que o nosso cliente saia melhor do que entrou, esclarecido, mais sereno, com a autoestima resgatada, a esperança muitas das vezes resgatada. Todo mundo sabe que o Alex segue a escola europeia, eu sigo a escola brasileira e a gente se ama. Super bem. A gente se ama, né? E não tem isso que ele é melhor, eu sou menor ou maior, não tem. Olha, gente. O Bola, ele falou uma coisa muito bacana que eu talvez até soubesse disso, mas eu não tinha realizado, eu não tinha conseguido entender como isso. Ele fala diversidade. A gente vive na diversidade. E a diversidade implica na diferença. Então não tem como você querer viver num mundo diverso em que tudo esteja no mesmo pé, porque não vai estar. Então você precisa aprender o espaço de cada um, a necessidade de cada um particularizar isso e viver com os desníveis, porque eles fazem a dinâmica da vida, né? O esforço para subir ou para descer, para você poder ter aquele breve momento de aproximação e de igualdade, para depois cada um voltar para a sua posição. Então, a Tânia tem uma escola que, assim, tem coisas que você vê nas cartas que a gente contradiz, né? Eu posso até achar incoerente em alguns montes, mas faz parte daquela linha de escola, como ela também pode achar a mesma coisa de mim. E olha só, ela já me ensinou muito, algumas dicas, formas de ver cartas que ela tem, me deram insights que me fizeram até entender melhor a escola europeia, como a questão da liberdade do pássaro, do sentimento da lua e por aí vai. E nisso a gente troca pra caramba, né? E quando eu tenho dúvida, é o Alex que eu corro. Eu também recorro a ela. A Alex tem essa dúvida, qual é o lado negativo da cegonha, não sei o quê, nem o lado negativo do caminho aberto, sabe? É a troca, né? Mas isso, não é amizade, é respeito. Totalmente. Respeito às diferenças. Né? E é isso que é a riqueza. Eu não vou rejeitar a diferença, eu vou abraçar. Né, diversidade, como você falou. Vai ficar normatizando, né, as coisas, né? Normatizar é horrível. Né? É uniforme, todo mundo bota a mesma roupa, todo mundo fica igual, aí tudo fica indiferenciado. Cadê a riqueza disso? Nada, nenhuma, né? Ninguém cresce com isso, né? Então, gente, preconceito racial. Nós somos branquinhos, né? A gente nunca passou por isso. Não, pois é. Né? Mas é muito... eu me coloco a coisa da empatia, né? Me colocar... Uma pessoa que os negros, eu acho que os índios, os ciganos passaram por isso também. Né? Então, assim, gente, a gente está em 2017, para 2018, né? Tá na hora de, sabe, ter um pouquinho mais de consciência, né? E a questão da raça é muito complicado, porque hoje até fica difícil definir raça devido ao grau de miscigenação que a gente tem e você não tem mais características puras, vamos dizer assim. Eu sou branco, mas na Europa eu não sou branco não, tá? Eu morei 9 anos lá e na Noruega que eu fui não era visto como branco. Eu era visto como latino. Meu nariz, pra eles, é de negro. O meu lábio, pra eles, é de negro. Eu sou filho de negro. Eles inventaram uma raça latina, né? Como a gente fala os asiáticos, pra gente é uma também. Os asiáticos dão uma infinidade de variações dentro daquilo que a gente já como tudo igual, né? E foi complicado, porque aí, essa diferença física, eu não vivi racismo, mas eu vivi xenofobia. Que tem um pouco a ver com próximo do racismo. Eu fui xingado na rua, quando eu morava na Europa, as pessoas se referiam a mim, pela minha nacionalidade, de volta pro teu país, brasileiro, falavam mal daqui, aquele país fedorento, horrível, vocês são porcos, vocês são aquilo. E eu sou de resposta na ponta da língua. As 2 primeiras eu fiquei assim, tonto, que eu nunca tinha recebido isso. Aí, de repente, eu comecei a responder e é muito duro isso. Nós praticamos o preconceito, sempre temos que parar com isso. Não é porque você carrega um oráculo ou tem iniciação em algo que você não vai ser, não. Porque você é assim, hein?
Não sei se todo mundo sabe, eu acho que poucas pessoas sabem que eu não sou brasileira. Eu sou moçambicana, eu nasci na África. Você é africana, né? E minha mãe era brasileira, meu pai era português, enfim, minha mãe falava que tinha calçada para branco, calçada para preto, supermercado para branco, supermercado para preto, parque infantil de criança negra, parque infantil de criança branca. Então isso chocava muito a ela. Né? Aqui no canal aconteceu uma coisa muito interessante, foi isso que me inspirou. Eu dei uma entrevista com o Luquian, a gente falando, acho que sobre inveja. E eu falei da inveja negra. Aí um rapaz fez um comentário: por que o negro está associado a coisas ruins? Eu fiquei com tanta vergonha, gente. Né? Pedi até desculpa, né? Então vamos desassociar a cor negra a coisas ruins, como a inveja. Sim, né? E eu pedi desculpa, mas ali foi uma expressão pela força do hábito. Então agora eu tô me policiando essa coisa de inveja negra ou não negra. Né? Outro ponto interessante para tocar é assim, a questão do racismo inverso, que falam, preto sendo racismo com branco. Isso não existe, gente. Isso não existe. É uma defesa, né? Porque igual um colega meu, ele me expulsou da exposição, que disse que eu era branco e não podia estar ali. Esse é racismo. Pronto. Esse negro reproduziu nesse branco o que ele sofreu dos brancos. Porque o racismo, ele é um elemento estrutural. Ele faz parte da nossa formação como indivíduo, ele faz parte da organização social. Então, um branco nunca vai perder emprego porque é branco, um branco nunca vai ser apedrejado porque é branco. Né? Agora o negro vai ser sim, porque é negro. Então, um amigo meu falou isso também uma vez, eu falei, não, cara, para de falar besteira. Porque ficavam falando que eu era branco azedo e ficavam fazendo pouco de mim que eu era branco azedo. Isso não é racismo, é preconceito estético. Né? Que o que estava sendo atacado não era a raça dele, era a cor dele em relação ao que era bonito e feio, não a origem dele, não quem ele era, não a identidade dele no sentido mais profundo, né? Então, racismo inverso não existe. Isso aí é besteira. E ficar de mimimi porque eu sou branco, porque eu sofro, porque eu sou branco, não sofre nada. Você não tem piada com a tua cor, não tem piada com a tua origem, não tem violência, você não morre porque é branco, você pode morrer porque é viado, você pode morrer porque é pobre, mas não porque é branco. Não, eu já ouvi assim, você é da África? Por que você não é negra? Olha o nível de falta de consciência. Meus pais são brancos, meu pai tinha olhos verdes, né? E aí também os índios, quantos índios agora foram mortos, né, ali vendendo a Amazônia, né? Sem contar os ciganos, né, gente? Índios que estão sendo mortos, esses índios foram massacrados de tribo que nem tinha contato direito com a gente. Eles já chegaram assim, arrebentando com tudo. Olha né? isso, gente. Os ciganos também. Os ciganos, então, são um grupo que é completamente... a característica dele é não se integrar totalmente, né? Ele só cria os vínculos que necessários ali para ele poder se colocar ali e depois continuar seguindo. Eu vi uma palestra na minha faculdade, lá na Uniswan, há pouco tempo, sobre os ciganos. Eles estavam falando que não tem lei que ampare eles. A Kátia Bastos e a Mira Stanês conjuntas tentaram muito e a única lei que elas conseguiram foi garantir um tipo de estudo, né, de modelo de ensino que pudesse contemplar o nomadismo deles e mesmo assim não ser aplicado na prática, mais nada. E veja bem... anos lutando, né? Aí eu queria até entrar em outro ponto que também tem a ver com que é a apropriação cultural, que o pessoal distorce muito isso. E quando eu falo apropriação cultural, existe a apropriação cultural do cigano no sentido de que você faz fantasia de cigano, se veste de cigano para ficar bonito. As mulheres, principalmente hoje, e os homens também, usam a cultura cigana para poder se elevar espiritualmente, dançar, resgatar a autoestima. Você faz novela com cigano, filme com cigano, e o que é revertido disso tudo para essa população? Nada. E essas pessoas que botam roupa cigana, que cultuam a idade ciganas, o que elas fazem para criar pressão política nos governos para que haja legislação que contemple as necessidades desse povo? Nada. Aí quando a gente fala de espiritualidade, que eu tenho a minha cigana, que eu danço roupa cigana, o que você está fazendo por os ciganos de verdade, né? Que sem eles não existiria essa entidade perto de você, com essa referência, né? E nem você estaria rodando a saia colorida, tirando onda, porque aí você acaba sendo muito mais uma questão de vaidade do que de espiritualidade. Vamos pensar nisso, né, gente? Vaidade. Né? E será que essas pessoas que se travestem de cigano, de cigana, viveriam sem luz, sem água, dormindo ao relento, a polícia pegando aí, né? Porque nos dias de hoje isso ainda ocorre. Ocorre sim. Né? Então vamos... essa marginalização desse povo, né? Pensar um pouquinho, né? E poder ajudar
né, ajudar, é isso, né? Sim, é. Vamos falar um pouco sobre preconceito religioso. Você já, né, falou um pouquinho aí sobre a questão dessa verticalização, né, de você hierarquização das religiões, de você ver religiões mais primitivas. E eu queria falar da palavra primitivo também. Primitivo não quer dizer primário, atrasado, né? não. É o que é primeiro, né? É primário, primeiro, aqui é base. aquele que chegou primeiro, né? A gente fala de religiões afro-brasileiras hoje e tem que entender a ancestralidade dessas religiões. Se você tem uma referência kardecista, uma referência cristã, uma referência esotérica, mestres ascensionados, discos voadores, o que quer que seja, nenhuma dessas referências que você tem vai ser tão antiga quanto as religiões afro-brasileiras, né? Que vem de milhares de anos atrás, uma cultura que foi preservada, foi mantida e sobreviveu ao longo disso tudo. Então é uma afronta, uma violência. Você vê com esse discurso de pouco evoluído, de que não tem luz, espíritos com menos luz, espírito com mais luz. A espiritualidade não é verticalizada, ela é horizontal. Ela é espiral. É espiralada e horizontalizada. Então vamos tentar ver de outra forma. Dizer o seguinte, que de repente, vamos embora falar dos Exus e Pombagiras, que é o que sempre é atacado como espíritos que não tem luz. Da banda da esquerda? Não da esquerda. Como assim? Eu sou canhoto, sou da esquerda. Então, você vê assim, esses espíritos... E essas religiões, elas têm uma sintonia, elas têm uma característica dela. A vibração própria, né? É que ela vai ser adequada a uns momentos e outros não. Porque na hora que você está ferrado na merda, está com um problema grave material, você vai buscar o Exu. Não é? Ok. Então, quer dizer, existem... Aí a diversidade que a gente estava falando. Não existe pé de igualdade. Quer dizer, tem que haver diferença mesmo. Então, cara, quem se sente confortável, está afim nessa religião, vá para ela. Quem não está confortável, não esteja, e não fique dizendo que é melhor ou pior, mas que é diferente, por favor. Lembra daquele muçulmano em Copacabana? Que foi hostilizado ali, né? Vou contar uma coisinha pra vocês. O meu vizinho aqui de porta, eles eram muçulmanos. Quer dizer, são muçulmanos, é porque eles saíram daqui, se mudaram, em pouco tempo se mudaram. Educadíssimo. Sim. Extremamente gentis. E, cara, ser muçulmano, esse conceito a gente tem que entender bem, porque você mistura a religião com a nacionalidade, com a etnia, né? E nem sempre as pessoas que vão nascer nas regiões de religião islâmica, eles vão professar essa fé, e se professarem também, será que eles vão ter essa atitude mais extremista? Porque a gente está falando, quando a gente fala de muçulmano, terrorista, extremista, a gente está falando de um grupo específico que utiliza a religião dessa forma e instaura uma ditadura, uma teocracia, né? Não é o que está acontecendo, gente? As casas de Umbanda, as casas estão sendo apedrejadas, aquela senhora, coitada, me deu uma dó dela. Na cara, ela teve que quebrar o assentamento dela. Sim, ela diz até que ela infartou. Não sei se é verdade, mas possivelmente, depois de ter feito aquilo tudo ali, né? Eu fiquei com taquicardia de ver aquela imagem. Gente, isso é preconceito, né? Você falou, querer impor, né? A minha verdade, o meu Deus, que Deus é esse? Não é, você tem que parar de ver, porque você está vendo essas religiões dessa forma estereotipada, aí você pega o indivíduo e coloca nele tudo aquilo que não cabe nele, que não é ele. Ele pode até fazer parte, se ligar de alguma forma naquilo, mas ele reproduz a mensagem total extremista daquilo? Não reproduz. Então você não pode ter preconceito com muçulmanos. E até, a gente sofre muito preconceito de evangélicos fundamentalistas, pra caramba. O tempo todo. Né? Mas também precisamos entender que tem evangélicos que não têm essa atitude. Alexandre Cabral, pastor evangélico da Igreja Ecumênica aqui. Lindo, maravilhoso. Convido vocês a irem na Igreja Reformada Ecumênica, aqui na Praia de Botafogo. Pertinho do Botafogo Praia Shopping. Procurem no Facebook aí, igreja, ou no Google, Igreja Ecumênica Reformada, pastor Alexandre Cabral, que vocês vão ver. Aquilo é um exemplo de humanidade. Nossa. Né? E de inclusão. E de inclusão, perfeitamente. Eu fui para Alexandre como cartomante na igreja. A Tânia estava comigo, jogou carta comigo na igreja. Foi ótimo. No meio do culto. Foi muito E aquilo foi lindo e coube mesmo, não é misturada braba, não. É misturada humana, de verdade. Né? Então, a gente hoje sofre, o Brasil está numa situação de uma violência muito extrema e a gente acaba penando com isso, né? As pessoas estão apanhando na rua e essa violência não é só física, ela é simbólica. A violência simbólica, ela fere a alma. Ela te descredibiliza, ela desmoraliza você, né? Tenta desmoralizar você, mostrando que tudo aquilo que faz parte de você não tem valor, é algo ruim. E a gente precisa ter atenção a isso. Né? Quando eu falo de evangélicos, eu posso me dar o direito de generalizar,
porque realmente as grandes lideranças evangélicas são as que professam maior violência, e os pastores abaixo vão professando também. Então, os evangélicos que podem estar ofendidos com a minha fala agora e que são inclusivos, deveriam ter uma atitude diferente, que é o que? Ao invés de se calar em relação ao preconceito religioso, falar e dizer assim, essa pessoa não me representa, porque, igual a minha tia falou pra mim, que é evangélica, ela disse assim, eu falei, tia, eu sou cartomante enviado, como é que você me aceita? Aí ela disse assim, filho, você é meu sobrinho. Independente de se você faz ou professa alguma coisa que está de desacordo com o que eu acredito, você tem que acender com Deus, não é comigo. Nossa. Então você vai vir aqui na minha casa, se quiser vir no meu culto, você vem, traz o seu namorado, eu te amo, você é meu sobrinho. E se você não fosse sobrinho, né? Desculpa, né? Olha, da mesma forma, porque nela, no caso... É você com Deus, direto, e ela isso. Não tem que... Ela deixou na minha mão, você fala, você faz o que você quer da sua vida e lá você se fala com ele, que é ele que vai decidir. Ela não fez um julgamento em cima de mim. Bacana isso. Deixou que Deus fizesse. E ela andou com gays a vida inteira. E Deus não vai fazer, né? Vamos combinar. Pois é, porra nenhuma. Você sabe que eu trabalhei em seguradora há muito tempo e eu não tenho religião, gente. Eu vou em todas. Eu também adoro. Sou promíscuo religioso. Gosto muito. Eu sou também. E aí eu tinha uma amiga evangélica. Super. Tomava shopping uma vez ou outra, ia dançar. E uma vez eu falei, fulano, eu vou na macumba. Ai, você vai nesse lugar? Só tem demônio. Eu falei, você já foi lá? Não. Eu falei, você devia ir, que você vai ver que Jesus Cristo está ali dentro. Né? Porque ela nunca foi, nunca passou pela experiência, mas ali só tem demônio, então não vou. Né? Quer dizer, é reproduzir mesmo o que foi passado pra ela. Eu gostei muito desse papo do preconceito religioso, porque pra gente poder pontuar, né, e colocar, registrar aqui esse preconceito que a gente sofre das religiões hegemônicas pra gente, mas também mostrar o preconceito religioso dentro das minorias, dentro de nós iluminados, seres do oráculo, com níveis de dimensões à frente, consciências expandidas, né? Sim, somos todos preconceituosos porque somos humanos. Tá? E nós temos que ter atenção a isso. Orar e vigiar, não é? Vamos pegar emprestado ali? É isso que a gente tem que orar e vigiar. E aí, voltando, né, o preconceito oracular, eu, pelo menos, Tânia, é uma coisa minha, tá? Eu tenho cuidado de falar na língua dele. Sim, gente, de vez em quando vem uma evangélica ou consultar comigo ou fazer aula comigo. Aí falando sobre a carta 16, eu falei, os anjos da guarda. Mas o que é anjo da guarda? Espírito Santo. Eu falei, ela entendeu. Esse é o ponto importante que por onde se manifesta o preconceito, e também é um caminho importante para nós do oráculo da espiritualidade, que é a comunicação. A comunicação principia na mensagem, né, no emissor, no receptor, na mensagem e no meio, que é por onde o som, a mensagem está passando. E a produção de sentido, que é o que acontece no receptor em vocês, eu estou falando, vocês estão ouvindo, entendendo o que eu estou dizendo, né? É nesse momento que a comunicação acontece. Então aí, quando a informação chega aí, ela precisa chegar de uma forma que você vai conseguir aproveitar ao máximo e cuidar dela. Eu não posso nunca garantir que aquilo que eu fale seja entendido a 100% do outro lado, porque nós temos outras vivências, outros referenciais, mas que a gente consiga o mais próximo possível. Por isso, a necessidade de personalizar ou de tornar a comunicação acessível de maneira mais ampla, né, para todo mundo, né? Por isso que eu tenho respeito às religiões das pessoas, principalmente dos meus clientes, eu tenho cuidado de falar na língua que a pessoa possa entender. Fica a dica aí, tá, gente? Eu não fico impondo, até porque eu não tenho religião. Vamos passar. Você prefere qual dos dois temas? Lê aqui, esse ou esse? Estético primeiro. O estético, vamos deixar save the best for last. Cereja, a cereja do bolo por último. Então vamos lá, vamos falar sobre o estético, gente? Fala, Aninha. A coisa do gordo, do deficiente, porque tem nariz assim, cabelo assado, perna grossa, bunda grande, peito pequeno. Gente, né? O corpo, os gordos, eu acho que eles sofrem mais. A gordofobia. A gordofobia, pelo amor de Deus. Quem foi que... até a gente brinca, né? Ele adora um paquera mais magrinho, né? Eu sou cachorro, adoro osso. Eu já gosto que eu sou a favor, eu não acho, pra mim, já chegou o preconceito. Isso não é preconceito, isso é gosto, né? Eu não acho gente magricela assim, bonita. E nesse momento é interessante que ela está falando o seguinte, a gente está fazendo um contraste aqui, né? Um contraponto. Então vale a pena afirmar esse detalhamento do gosto, porque olha só, quem de repente gostar da Tânia e for magrinho e vai saber que não tem chance com ela, mas tem comigo. Mas assim, mas não é por isso que eu vou desfazer de um gordo. Meu pai era gordo.
Minha irmã fez a cirurgia do estômago, a bariátrica, né? E aí vai. Então, assim, talvez esse modelo de gordura na minha família é muito grande, né, também. Mas, gente, eu não preciso rechaçar o outro, não preciso humilhar o outro, não preciso excluir o outro porque ele é gordinho. Execrar o outro porque é gordinho, porque é magrinho, porque é careca, porque tem espinha. Porque às vezes a pessoa, partindo de princípio de um padrão estético dominante, às vezes a pessoa é feia. Mas assim, o que é essa feiura dali? Às vezes essa feiura, ela é um atrativo para quem gosta da feiura. Às vezes o bonito para mim pode ser o feio para você e às vezes ele pode ser bonito porque é feio. Porque onde eu encontro aquilo que me agrada? Aí nós estamos trabalhando o quê? Sexualidade. Que é a forma que eu tenho de viver e me relacionar com o mundo através do meu corpo e da minha alma. Então, a sexualidade é uma energia vital, que dá sentido para a nossa vida, porque ela permite que a gente se conecte, que a gente troque, interaja com a sociedade, com o mundo, alimentando o corpo daquilo. Eu gosto de jiló, eu não gosto de jiló. Se eu for comer aquilo que eu não gosto, vai fazer mal. Então, eu não vou parar de comer. Então, eu estou me afastando. O afastamento do jiló para mim é a aproximação do jiló para minha mãe, que ela adora. Então, ela vai comer dobrado porque eu não gosto. Então, a necessidade de respeitar, de novo, a diferença, né? E respeitar. Estética, gente. Olha, se pra você o meu namorado é feio, não namore com ele, porque ele tá namorando comigo. Se pra você, se pra mim fulano é feio, eu guardo isso pra mim, eu não tenho que falar isso porque vai ser ofensivo. É verdade. Né? Então, a pessoa vai ser como ela é, e quem gostar dela fica, e se ela gostar, se gostar de si própria assim mesmo, é assim que tem que ser. E quem enxerga, além da aparência, né, gente? A beleza tá na energia. Tá na afinidade. Eu prefiro muito mais a pessoa gostosa do que bonita. Não é? Aquela energia gostosa. Eu já saí com caras lindos, super bacanas, maravilhosos, eu não tive um pingo de química. Tocava assim, eu sentia nada. Já saí com caras horrorosos que eu mesmo, assim, se não tivesse aquele tio, eu não pegaria. Mas teve aquele tio, nós tivemos um sexo maravilhoso, um entendimento ótimo, eu repeti várias vezes e acabou porque eles não quiseram. Entendeu? Então quem sabe de mim sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Cuide da sua vida. A Pete falou uma parada interessante agora no Saia Justa. Ela estava falando sobre o preconceito, da questão da liminar do juiz lá. Ela disse assim, que a gente ia falar daqui a pouco, né? É importante que a pessoa esteja feliz na sua pele. Olha só. Você é feliz na sua pele com seu cabelo branco? Com seus olhos verdes, com a sua barba, né? Você é feliz com a sua bunda, com a sua celulite, com a sua barriguinha, né? Com o nariz com a sua assim, marquinha de acne, olha. Você é com as suas rugas. Porque se eu sou feliz e me aceito, eu vou passar a aceitar o outro. Fica a dica aí também. Então, hoje eu tô assim, né? Né? E a coisa do deficiente físico, né, gente? Porque tem síndrome de Down, porque não sei o quê. A gente chama isso de capacitismo, né? Que é o preconceito que está ligado a qualquer tipo de suposta incapacidade parcial ou total de uma pessoa. Né? Quando ela tem uma deficiência física, mental, né? O que quer que seja, você acaba excluindo, porque aí você fala, por exemplo, as pessoas amputadas. Ela não é inteira. Como assim ela não é inteira? O fato de você não ter um braço ou de você não ter uma perna te tira você de ser você mesmo por isso? Olha os paralímpicos, para-atléticos. Olha, eu não digo nem essas pessoas que superaram a condição de deficiência, mas a pessoa que não tem a superação, eu não vou deixar de me relacionar com ela porque tem uma parte do corpo que tá menor do que a minha. Essa pessoa está inteira, ela continua sendo ela mesma. Até porque a alma dela continua intacta, tá? Sim, é só uma pequena parte física. Por favor, não repita isso. Aquela pessoa que não tem um braço, essa não é referência para ela. É aquela pessoa. E ela não é. Eu namoro com a pessoa inteira, não. Ela é inteira e a pessoa que você namora é inteira. Entendeu? Então, não ficar reduzindo a pessoa àquilo que é diferente. Você sabe, eu fui casada.